No vídeo de hoje, nós vamos conhecer melhor o nosso instrumento. É muito importante que o aluno conheça bem as partes do violoncelo para que ele tenha autonomia quando ele for tocar, né? Então, eu vou começar a falar aqui o nome das partes e a função de cada parte, ok? Isso vai ser muito importante na hora que você for sentar com o seu instrumento pela primeira vez, na hora que você for manusear ele, para você saber como que funciona. Durante as aulas também, eu vou fazer muita referência chamando a parte pelo nome, e aí você já vai saber o nome direitinho e a função de cada coisa. Então, vamos lá. Beleza? Não, menina, não fala beleza. Nós vamos começar então aqui por essa parte de cima aqui, tá bom? Essa parte ornamentada aqui, que é a voluta. A voluta, ela faz parte da caixa de cravelhas aqui, onde estão as nossas cravelhas, que são essas tarraxas grandes aqui, ok? E as cravelhas, elas fazem parte do sistema de afinação do violoncelo. Quando a gente precisa afinar o instrumento, quando aquela afinação tá muito desafinado, né? A gente recorre, então, às cravelhas, ok? Então, descendo aqui mais, a gente vai ter a pestana, que é essa parte aqui que está no início aqui do nosso braço, tá? Essa é outra parte do nosso instrumento, muito importante, né? O braço do violoncelo. Bom, seguindo aqui essa parte preta aqui que a gente encontra quase toda a extensão aqui até o meio do violoncelo, é o espelho, é onde a gente posiciona os nossos dedos quando a gente vai tocar. Descendo um pouco mais aqui, né, depois do espelho, nós vamos ter essa peça de madeira aqui que é o cavalete, tá? O cavalete vai sustentar as cordas, é ele que está sustentando o peso das cordas aqui em cima do tampo, né? E uma curiosidade muito legal de saber, né, que nem todas as pessoas sabem, é que essa peça ela não é colada no tampo do violoncelo, é uma peça solta e o que segura ela somente é a pressão que as cordas fazem quando estão tensionadas, ok? Maravilha, então a gente vai continuar aqui também, e aí a gente vai ter essa peça aqui, vou colocar de frente para vocês poderem ver melhor. Nós vamos ter essa peça de madeira aqui, dependendo do violoncelo também o material vai ser diferente, né? O meu é de madeira e se chama estandarte, ok? O estandarte, ele vai também fazer esse papel aqui de sustentação das cordas e também é o local onde está localizado a outra parte do sistema de afinação, tá? Junto com as cravelhas, né? Só que aqui vai ser uma afinação mais fina, né? Quando a gente tem pequenos espaços, né, na afinação, não são distâncias muito grandes de tons, a gente vem aqui, então, e usem os microafinadores, ok? Na parte de baixo aqui a gente vai ter o rabicho, que segura o estandarte aqui embaixo, né? E para finalizar essa parte, nós temos então aqui o que nós chamamos de espigão, tá? O espigão, ele é uma peça fundamental no violoncelo moderno, tá, pessoal? Porque lá na antiguidade, eles não usavam o espigão para poder fazer o apoio do violoncelo. O violoncelo era segurado, né, pelas pernas somente. E já no violoncelo moderno, a gente tem essa peça, né? Eu vou até tirar aqui para vocês poderem melhor ver, para vocês poderem verem, para vocês poderem ver melhor aqui, tá? Essa peça, então, se chama espigão. E ela que vai, então, posicionar o nosso violoncelo no chão para auxiliar a gente na altura do instrumento, né? Para ficar mais ergonômico, ok? Então, a gente vai ter também aqui esse botão aqui, que a gente controla a altura do espigão, né? Se é maior, se é menor. E depois que a gente usa, a gente pode guardar ele aqui de novo. Nós temos aqui também a parte da estrutura do instrumento também, que é importante a gente saber, né? Na parte da frente, a gente tem aqui o tampo, né, que é essa parte toda de madeira aqui. Na parte de trás nós temos o fundo, ok? Nós temos as laterais. E na frente nós temos os Fs, né? Os Fs são essas aberturas aqui no tampo. Vai ser por onde o som vai sair, né? Depois que ele é produzido, ele sai então pelos Fs. Dentro aqui, se vocês quiserem, né, segurando o violoncelo, se a gente consegue olhar dentro dele, nós vemos então duas partes também que são essenciais, que é a alma, tá? Que a alma é um pedacinho de madeira que fica dentro aqui do violoncelo e ela faz a conexão do tampo com o fundo, tá? Então, quando a gente produz o som,
essa pecinha vai auxiliar, né? Vai transferir o som do tampo para o fundo e vai fazer reverberar, né? Isso faz parte da ressonância mesmo do instrumento. E uma outra peça também fundamental é a barra harmônica, que fica também colado dentro do tampo, tá? A barra harmônica a gente não consegue ver tanto a olho nu assim não, mas é uma peça que também vai fazer parte aí desse processo de ressonância, ok? Bom, eu já estava esquecendo de uma parte fundamental do violoncelo, que é a voz do nosso instrumento. Uma das partes mais importantes do violoncelo aqui, que é o arco, né, pessoal? Porque o nosso instrumento é um instrumento de corda friccionada e o arco é que vai, então, produzir som no violoncelo. Mas isso é um outro assunto para um outro vídeo, onde eu posso estar detalhando mais e dando mais informações. Bom, para terminar, no meu violoncelo aqui, eu uso um captador. O que o captador faz, né? Bom, hoje em dia, né, o violoncelo ele não é só um instrumento mais de concerto, de sala de concerto. E aí a gente toca em eventos, toca em casamento, né? E qualquer que seja a finalidade que você vai usar seu violoncelo, a gente precisa de ter uma captação legal do nosso som. Então essa pecinha que vocês estão vendo aqui, tá colada aqui no tampo do meu violoncelo, é um captador elétrico. Então eu conecto aqui um cabo P10 e consigo então amplificar o som do meu instrumento. O vídeo de hoje era sobre isso, eu espero que eu tenha esclarecido aí para vocês as partes do violoncelo. Vocês podem estar deixando as suas dúvidas aqui nos comentários e se inscrevam no meu canal, compartilhem. Se você está procurando um professor de violoncelo, o contato está aqui na descrição desse vídeo e até o próximo vídeo. Encerramos esse vídeo por aqui e eu te espero até a próxima. Não! Encerramos! Espera!